Oi! Esses dias no meu Instagram eu fiz uma enquete para saber qual tema as mulheres queriam que eu falasse em comemoração a esse dia 8 de março, Dia da Mulher. E aí, dentre alguns temas que a gente propôs lá, o mais votado foi o que Deus espera de mim. E eu achei muito interessante porque das duas, uma. Ou as mulheres querem muito agradar a Deus e querem saber o que Deus espera delas, ou as mulheres estão meio perdidas e estão se perguntando o que será que Deus espera de mim. E esse vídeo é a resposta para essa dúvida. Eu vou te falar 5 virtudes que a Bíblia nos ensina para sermos mulheres melhores. Na verdade, são virtudes, são características que a Bíblia ensina para qualquer pessoa. Serve para homem, para mulher, para jovem, para criança. Mas como estamos no contexto do Dia da Mulher, vamos trazer essas virtudes para a nossa realidade feminina, tá? Então, a princípio, o que são virtudes? As virtudes, elas são características de uma boa conduta. É aquilo que leva à excelência, são hábitos que levam à excelência. E a Bíblia é um livro que nos ensina um pouco de tudo, inclusive como devemos nos comportar. E a primeira virtude que eu quero te falar tá lá no texto de Mateus capítulo 10 e o versículo 16, quando Jesus fala assim: olha, sejam simples como as pombas e prudentes como a serpente. Essa virtude é duas em uma. A primeira virtude é a simplicidade e a segunda virtude é a prudência. Aí, quando eu lia esse texto quando eu era pequena, minha mãe sempre falava desse texto quando eu era criança. E eu ficava me perguntando, mas por que Jesus está comparando a gente com uma serpente? Por que ele quer que a gente seja como uma serpente? Não foi a serpente lá no Éden que fez aquele buruçu todinho com Eva? Pois é, mas o que Jesus queria nos ensinar é que a serpente tem uma característica muito interessante. Ela não ataca qualquer presa, ela não ataca a qualquer momento. A serpente faz de tudo para se livrar do perigo. E tem um texto bíblico que fala pra gente fugir da aparência do mal. É tipo isso que a serpente faz. Ela vê uma presa, mas ela não ataca se ela souber que vai dar ruim para ela, sabe? Ela só ataca aqueles que são mais vulneráveis. Então ela é prudente, ela é atenciosa, ela é perspicaz. E a pomba, em contrapartida, é um animal simples. O que Jesus queria falar com isso, com essa simplicidade da pomba? É que a pomba é um animal comum, você pode ver, você vê pomba o tempo todo, não precisa ir num zoológico para ver uma pomba. Tem pomba no parque, na rua, até em estação de metrô tem pomba. E o que é que a pomba nos ensina? Nos ensina sobre ingenuidade, sobre pureza. Sabe o que é interessante dos pombos? É que eles morrem atropelados, mas sabem voar. Pois é, são animais ingênuos, até um pouco bobinho. Mas ué, Jesus quer que a gente seja malicioso igual a serpente e abestalhado igual a pomba? Não. Jesus quer que a gente tenha o equilíbrio entre essas duas características. A serpente, ela é prudente, ela observa antes de agir, antes de atacar. E a pomba, em contrapartida, é um animal simples. O que Jesus queria dizer era que a gente não deveria se contaminar, a gente deveria manter a nossa essência de pureza. Então, se a gente consegue o equilíbrio entre essas duas características, a gente tem virtudes muito importantes na nossa vida. E antes de Jesus falar isso nesse texto bíblico, né, sobre prudência e sobre simplicidade, ele fala aos seus discípulos que eles seriam enviados como ovelhas aos lobos, porque Jesus estava convidando os discípulos a sair de perto dele e ir pregar e falar para as pessoas que não conheciam Jesus e falar das boas novas de salvação. E Jesus bem sabia que isso seria um projeto muito difícil, seria uma trajetória difícil. Seus discípulos seriam perseguidos, seriam caluniados, seriam açoitados, seriam mortos. Então Jesus alerta, olha, vai ser ruim, vai ser difícil a caminhada, mas prestem atenção, tenham a prudência de uma serpente, falem na hora certa, observem a situação antes de agir e mantenham-se simples e puro como as pombas. Então, as duas primeiras virtudes que a Bíblia nos ensina é a simplicidade e a prudência. A terceira virtude, muito importante, principalmente nos dias de hoje, na sociedade que a gente está inserido, é o contentamento. Ai, como é difícil esse tal de contentamento. Principalmente para as mulheres. Porque geralmente as mulheres não estão muito satisfeitas consigo mesmo. Com seu corpo, com a sua casa, com a sua situação financeira, com as suas roupas. A gente sempre quer algo mais. Mas a Bíblia nos ensina justamente o contrário. A estar contente, a estar satisfeito
com aquilo que a gente já tem. E é isso que é contentamento. Contentamento é a gente estar feliz, é a gente estar alegre, é a gente estar contente com aquilo que já possuímos. Mas não se engane, isso não quer dizer que a gente não pode almejar e desejar coisas maiores, que a gente não pode fazer planos, projetos, de forma alguma. Jesus quer realmente que a gente faça isso. Só que não adianta a gente fazer planos para alcançar coisas maiores se já não somos satisfeitos com as coisas pequenas que temos hoje. E a falta de contentamento é algo muito perigoso, sabe? Para o nosso relacionamento com Deus. Porque quando a gente não está satisfeito com o que a gente tem, a gente demonstra uma ingratidão para Deus. Porque se a gente acredita que tudo que temos porque Deus nos deu, se não estamos satisfeitos, quer dizer que não estamos satisfeitos com o que Deus nos deu. E isso gera uma ingratidão no nosso coração. E essa falta de contentamento, ela nos coloca numa posição de comparação, sabe? Quando a gente não está satisfeito com o que a gente tem, a gente começa a se comparar com os outros. E essa comparação gera a tal da inveja. Olha só que ciclo vicioso a gente se mete quando a gente não tem contentamento. Se eu não estou satisfeita com o que eu tenho, eu começo a comparar a minha vida, as minhas coisas, o meu corpo com o de outras pessoas e isso gera a inveja. Eu não gosto do que eu tenho, mas eu gosto do que ela tem, do que ele tem. E isso é um problema muito sério. E Jesus nos convida todos os dias a estarmos felizes, satisfeitos com aquilo que ele já nos deu. O apóstolo Paulo, quando estava escrevendo a sua carta aos Filipenses, ele fala algo muito interessante. Tem um versículo muito conhecido, acho que é o versículo mais conhecido de Filipenses, que é o 4:13, que fala: posso todas as coisas naquele que me fortalece. Mas um versículo antes, Paulo fala uma coisa muito importante. Nos versículos 11 e 12, Paulo fala: olha, eu aprendi a estar contente em toda e qualquer situação. Eu sei o que é passar necessidade, eu sei o que é ter pouco, eu sei o que é não ter o que vestir, não ter o que comer. Eu sei viver bem com fartura, mas também sei estar feliz quando há necessidade. É isso que Jesus espera de nós. O contentamento nas situações boas, mas principalmente nas situações mais difíceis. Essa é a nossa terceira virtude. A quarta virtude é a generosidade. Pois é, Jesus deseja que tenhamos um coração generoso. E a respeito da generosidade, eu quero compartilhar com vocês algumas coisas muito interessantes que eu aprendi com a pastora Thalita Pereira. Em uma das suas ministrações, ela fala sobre generosidade. Ela é o contrário do egoísmo. Então, se eu sou generoso, eu não sou egoísta. Se eu não sou egoísta, quer dizer que eu não penso apenas em mim, mas também e sobretudo no meu próximo. Então, quando Jesus nos convida a ser generosos, ele quer que a gente coloque no foco da nossa visão o nosso próximo, o outro. Eu tiro o meu olhar do meu umbigo e começo a olhar para as pessoas que estão ao meu redor. Isso é amar ao próximo, isso é ajudar ao próximo. E tem uma frase que meu pai fala muito, meu pai fala sempre, principalmente quando ele está falando sobre ajudar nas questões sociais da igreja, é que ninguém é tão pobre que não possa doar algo e ninguém é tão rico que não possa receber algo. Quando a gente fala de generosidade, a gente muitas vezes cai na pegadinha de pensar que generosidade tem a ver apenas com dinheiro, com finanças. Mas não, generosidade tem a ver com tempo, tem a ver com carinho, tem a ver com disponibilidade para ajudar o outro. Às vezes você realmente não tem dinheiro, não tem como ajudar financeiramente, mas você pode ser generoso com as suas palavras, você pode ser generoso com as suas atitudes. E é isso que Jesus realmente espera de nós, sabe? Essa generosidade genuína. Mas aí é que tá o problema, porque humanamente falando, nós não somos generosos. A gente tem uma tendência ao egoísmo. E foi algo que a pastora Thalita falou. Se você não é naturalmente generoso, seja obrigatoriamente generoso. Às vezes, realmente, a gente não tem uma inclinação lá muito grande para generosidade. Mas se a gente se obrigar, se a gente se forçar, se esforçar para ser generoso, a gente vai começar a desenvolver esse hábito. E quando a gente começa a desenvolver esse hábito, daqui a pouco isso se torna algo normal, algo comum e natural na nossa vida. Então, algo que talvez comece como uma obrigação, acabe se tornando uma naturalidade na nossa vida. Então, seja generoso. E tem uma frase muito interessante, que inclusive a pastora falou em um dos seus sermões, que é a seguinte: o que eu guardei, eu perdi. O que eu gastei, eu tive. O que eu doei,
Eu tenho. Porque aquilo que a gente doa permanece vivo nas outras pessoas. Um dinheiro que a gente dá para alguém para ajudar numa cesta básica ou em alguma necessidade, aquele dinheiro vai gerar algo no coração dessa pessoa, a gratidão no coração dessa pessoa, uma palavra amiga, um momento que eu passo com alguém para ajudar essa pessoa em generosidade, isso continua, isso é perpetuado. Então, aquilo que a gente dá, a gente vai continuar tendo através das outras pessoas. E foi exatamente isso que Jesus quis dizer no livro de Atos, o capítulo 20 e o versículo 35. Fala assim, ó: em tudo o que fiz, mostrei a vocês que, mediante trabalho árduo, devemos ajudar os fracos, lembrando as palavras do próprio Senhor Jesus, que disse: há maior felicidade em dar do que em receber. Receber é muito bom, mas dar, biblicamente falando, é absurdamente melhor. Acho que você já sentiu isso alguma vez na sua vida, quando você dá alguma coisa para alguém que precisa, quando você se voluntaria para ajudar alguém. No final, você sempre sente aquele quentinho no coração, aquela sensação de dever cumprido. É justamente isso, porque é melhor dar do que receber. E sabe o que é interessante sobre essa questão da generosidade? É que lembra quando a gente estava falando aqui sobre simplicidade e prudência, que Jesus fala: olha, eu vou enviar vocês lá como ovelhas aos lobos. Antes disso, Jesus fala: vejam só, vocês vão para curar enfermos, vocês vão para limpar os leprosos, vocês vão para expulsar demônios, vocês vão para fazer, vocês vão para agir. Aí Jesus fala aquela frase: de graça recebesse, de graça dai. É isso que a gente precisa entender, porque tudo que a gente tem foi Deus que nos deu. A saúde, o dinheiro, a comida, a roupa, a moradia, tudo que nós possuímos foi porque Deus nos deu. Quando a gente entende que tudo que a gente tem é porque Deus nos deu e eu recebi de Deus gratuitamente, então eu posso compartilhar, eu posso ser generoso com o meu próximo, com o meu irmão, porque Deus me deu de graça, então de graça eu também vou compartilhar. Então, simplicidade, prudência, contentamento, generosidade e a quinta e última virtude, que de todas é a mais importante, que é o temor a Deus. A Bíblia fala no livro de Provérbios que o temor a Deus é o princípio da sabedoria. Agora eu me perdi, não lembro se é em Provérbios ou se é em Eclesiastes. Mas eu vou deixar aqui qual é o certo. Temer a Deus é o princípio da sabedoria. E como a gente está aqui falando sobre Dia da Mulher, tem um versículo muito interessante que fala sobre isso. Acho que Provérbios 31, a partir do versículo 10, se você não conhece, vai ler depois. É o texto bíblico que fala, é o nosso norte, a nossa bússola de como ser realmente mulheres segundo o coração de Deus, é aquilo que Deus espera das mulheres, é aquilo que nós precisamos fazer. E nesse texto de Provérbios, ele vai falar 1001 coisas sobre como devemos nos portar. Que a mulher, ela não é preguiçosa, que ela cuida da sua casa, que ela cuida dos filhos, que ela também se levanta cedo, ela organiza a casa. Ai, meu Deus, mas aí também a mulher vai ser escrava do lar. Não, nesse texto também fala que a mulher, ela se levanta, vai trabalhar, vai vender seus tecidos, vai ter o seu dinheiro. Então, esse texto fala sobre todas as atribuições que a mulher tem e a desempenha com excelência. E aí, no final do texto, o escritor vai falar assim: enganosa é a beleza, e vã, passageira, é a formosura. Mas a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada. Na sociedade, no mundo que a gente está hoje, a gente está muito acostumado em ter, em possuir, e a beleza é uma das coisas mais importantes para algumas pessoas hoje em dia. Tanto que o que mais tem nas redes sociais é o tal do filtro, né? Para nos deixarmos mais bonitos, mais magros, com o rosto mais fino, com os cílios maiores. Mas o que a Bíblia nos ensina é que a mulher que vai ser bem falada não é essa por causa da sua beleza. Beleza é muito bom, mas é passageiro. E beleza é genética, né? Ninguém faz nada para ser bonito. Tem gente que é bonito porque nasceu bonito. Então, fora que beleza também, abrindo aqui um parênteses, é um negócio muito relativo. O que é bonito para um é feio para outro e vice-versa. Então, esse negócio de beleza é muito sem graça. Mas enfim, e o que é temer ao Senhor? Nesse sentido de temer, a gente já pensa em medo, né? Mas não é sobre ter medo, porque o nosso relacionamento com Deus não é baseado em medo, não é baseado
em autoritariedade, sabe? Deus não é um Deus tirano, ele é um Deus de amor e ele nos trata com amor. Então, o temor a Deus é sobre um respeito, é sobre uma reverência, é sobre uma necessidade em agradar, sabe? Em reconhecer que a pessoa é superior a você e você quer viver, você quer seguir o seu caminho de forma que essa pessoa esteja feliz. Então, esse temor nos faz olhar para Deus como alguém superior, como alguém que merece o nosso melhor. Então, quando somos uma mulher que teme a Deus, nós nos comportamos dessa maneira. Só que a gente não se comporta bem, a gente não tem, como a gente falou aqui no começo, não temos hábitos de excelência, que são as virtudes, porque a gente tem medo que Deus vai nos castigar. Não é por causa disso. É porque o nosso amor a Deus nos faz querer andar em prudência, em simplicidade, em contentamento, em generosidade, para que o nome dele seja honrado através de nós. E o que é honrar a Deus? É levar o nome de Deus às pessoas, é fazer com que as nossas atitudes falem antes das nossas palavras. Tem uma frase muito interessante que diz: pregue o evangelho. Se necessário, use algumas palavras. E essa é a nossa vida. Nossa vida é uma constante pregação. E essas 5 virtudes nos fazem viver uma vida que honra a Deus. Então, você, mulher, a partir de hoje, se você ainda tem dificuldade em produzir, em viver de acordo com a palavra de Deus, essas 5 virtudes talvez vão ser um bom pontapé para você iniciar bem. Seja simples, seja prudente, tenha contentamento, tenha alegria com o que Deus já te deu. Seja generosa, sabe? Não seja mesquinha, não seja egoísta. Dê crendo que Deus supre todas as suas necessidades. E tema a Deus acima de todas as coisas, porque a mulher que teme ao Senhor, essa será louvada e essa será bem vista perante as outras pessoas. Então é isso. Se você gostou desse vídeo, manda ele para alguém, para uma mulher que você conhece, para uma mulher que você acha que precisa ouvir um pouco dessa palavra, tá bom? Um beijo e que Deus abençoe.